Bem-vindos a mais um episódio do nosso diálogo sobre 1001 coisas, e eu quero lembrar para você que aqui nós não buscamos apenas informação, nós queremos conhecimento que gere sabedoria. Eu tenho certeza que hoje você vai dar um mergulho profundo também no tema da nossa jornada, deste episódio, porque nós hoje estaremos respondendo a uma pergunta que nos foi enviada e ela tem a seguinte composição: quando Deus permite o deserto, qual é seu propósito? Qual o propósito do deserto em nossas vidas? Então, seja bem-vindo ao nosso Diálogos, e hoje aqui eu quero fazer essa viagem tão especial com você. Olha, é interessante partir, né, da própria pergunta, porque ela já nos traz algo muito especial. Quando Deus permite o deserto, qual é o seu propósito? E a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que existem muitos desertos que não foram permitidos por Deus. Muitos desertos que são frutos de nossas escolhas, que são frutos de sementes que plantamos, que são frutos de posturas que estamos vivendo. Então, este deserto é um deserto que não está no script de Deus. Não foi Deus que nos levou até lá. Agora, Ele não nos abandona, mesmo neste deserto. Então, a primeira coisa a trilharmos é que o deserto que eu quero falar hoje aqui é o deserto que Deus nos conduz, que Deus permite que cheguemos até Ele. E também, de uma certa forma, inclui esse outro deserto da vida, esse deserto que tantas vezes são frutos de nossas próprias ações. Mas vamos lá para a nossa tradicional indicação das fontes, né, que nos conduz. Hoje eu quero compartilhar com vocês parte desse livro tão especial. Ele é um exemplar francês, ele não tem traduzido, tentei já até mesmo em espanhol e não consegui, então eu leio ali com todas as possibilidades que a tecnologia me dá, né, porque não sei francês, mas o título do livro é O Livro dos Desertos, né? E é organizado, dirigido por Bruno Doucet, né? E eu comprei esse livro, eu acredito que em 2016, né? É um livro que me acompanha desde lá. Há um capítulo nele sobre a Bíblia e o deserto. Extraordinário. Então vamos lá. A gente vai mais à frente voltar para ele. Outra fonte é O Céu Começa em Você. A sabedoria dos padres do deserto para hoje. É um livro do Anselmo Grun. Esse livro, eu tenho a edição de número 17, a 17ª edição, mas ele já passou da 22ª, 27ª, por aí, né? É um livro, eu tenho uma 16ª edição. É um livro muito vendido, muito lido e vale a pena de verdade. Outro livro que vai nortear a nossa conversa hoje aqui é o Henri Nouwen, O Caminho do Coração, a espiritualidade dos padres e madres do deserto. E esse livro está aí numa edição bem especial da editora Vozes, já foi lançado aqui no Brasil também pela Loyola, edição Loyola, mas hoje a Vozes, atualmente a Vozes nos
presenteou com essa edição linda. Um outro livro que estará norteando a nossa viagem hoje aqui é o Jean-Yves Le Loup, Deserto, Desertos. Outro livraço. E vocês estão vendo hoje aqui que nós só temos a tradição basicamente dos pais do deserto, né? Dos monges do deserto, porque eu acredito que eles têm muito a nos ensinar em relação a enfrentar desertos. Mas vamos lá, eu quero hoje lembrar a você de uma forma bem especial que o deserto tem sua multiplicidade, né? O deserto é um local geográfico, físico, né? Esse deserto é um deserto que é assustador, é um local que é assustador, não é para qualquer um, né? Mas nós temos também a simbólica do deserto, por exemplo, o deserto psicológico, né? Tão presente nos dias atuais, através de desencontros, desequilíbrios, através de posturas que tem cada vez mais trazido crise, trazido dores e sofrimentos para o ser humano. Existe também o deserto existencial. Esse é filosófico, é o deserto do ser, do pertencimento, de não se caber mais no mundo. Temos também o deserto social, né? E principalmente quando ele é pautado por sociedades autoritárias, ideológicas, destruidoras da vida humana. O tempo atual vive um deserto social radical. O deserto que tem o nome de tolerância, mas é profundamente intolerante. É um deserto que não perdoa aquele que pensa diferente, em nome do pensar diferente. Paradoxal isso. Temos também o deserto relacional. Olha só, é o deserto onde o outro se torna o meu inferno, como diria aquele filósofo francês Jean-Paul Sartre. É o deserto da alteridade. É quando a gente está numa mesma casa, habita um mesmo apartamento e está tão longe um do outro. É quando a gente está na mesma empresa e vislumbra horizontes tão diferentes. Mais uma vez eu vou citar um francês. Hoje está sendo o dia dos franceses. Saint-Exupéry, né? Ele diz que casamento é quando duas pessoas olham para o mesmo horizonte. E se não me engano, ele cita isso justamente contando do momento em que ele cai do avião no deserto e ele vai andando, tentando se livrar daquele lugar geográfico destruidor para a alma, e ele consegue ver os olhos da sua amada esposa, o que o norteia, né? O que faz olhar para o mesmo horizonte, né? Um outro deserto é o deserto espiritual, é o deserto da fé. Um deserto que tantas pessoas estão passando hoje. Deserto que está sendo causado pela crise, né, religiosa, espiritual, pelo uso, tantas vezes, inadequado da religião. O deserto
de quem creu, né? Mas creu no maná, creu no milagre, creu e não no Senhor do maná. E aí, quando o maná acabou, a espiritualidade entrou em crise. Então, o deserto tem essa multiplicidade. Agora, olha só o que a gente vai perceber como etimologia da palavra deserto. Em hebraico, midbar. Na tradição bíblica, o termo para deserto é midbar, derivado de dabar, falar. E aí traduz-se metaforicamente como o lugar da palavra, do diálogo. Um lugar de escassez e solidão, onde se vai para ouvir ou receber uma revelação. Foi assim que, de uma certa forma, Israel, os hebreus, foi assim, de uma certa forma, que Moisés, o profeta Elias, o próprio Cristo, o nosso Senhor, experimentou o deserto, esse lugar da solidão, que pode se transformar em solitude ou pode se transformar em desespero. E ali, ouvir Deus, ouvir a si mesmo, ouvir o outro. Que coisa engraçada, né? Justamente no lugar da solidão, a gente de repente consegue ouvir. Agora, preste atenção. A maioria das vezes, as pessoas que vão para o deserto por suas escolhas, elas vivem uma postura de amargura, de constante reclamação. E aí não conseguem ouvir. Porque as suas vozes amarguradas falam mais alto do que a voz do Espírito. Em grego, a palavra que nos traz a ideia de deserto é éremos, os eremitas, né? Os homens do deserto. Nos textos bíblicos em grego, usa-se eremos, que carrega a conotação de um lugar solitário, desabitado e isolado. Então, o deserto, ele vai trazendo essa percepção de solidão, onde eu ali estou sozinho. E lá será um lugar de amargura ou será um lugar de encontro? Encontro. Assim como Moisés, Elias e o nosso Senhor Jesus, próprio apóstolo Paulo, dimensionou a sua espiritualidade e fé, assim como Santo Antão, que criou, né, essa tradição dos padres do deserto. E é interessante que esses padres do deserto não foram homens e mulheres espirituais do cristianismo que abandonaram a cidade para irem viver isolados. Não. Eles fizeram do deserto um lugar de quietude, os seus 40 dias, para voltarem fortalecidos e trazerem o tesouro do deserto espiritual para dentro da cidade, né? Então, essa é uma grande dimensão da espiritualidade do deserto. Agora, olha isso aqui. O próprio Deus nos diz, quando estava ali falando pelo profeta Oséias ao povo de Israel,
eis que eu vou atrair vocês, eu levarei vocês para o deserto e lhe falarei ao coração. O profeta Oséias brinca até com estas duas palavras, deserto, falar. E lhe darei as suas vinhas dali e o vale de Acor por porta de esperança. E ali cantará, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Multiplicou-se palavras aqui na configuração deste banner. Mas olha, que coisa extraordinária. O próprio Deus diz que fará do deserto uma porta de esperança. Assim como foi no dia da juventude. E aqui Deus está falando provavelmente do tempo em que o povo foi tirado do Egito depois de 400 anos de escravidão e levado para o deserto, para ali ser provado, testado. O deserto se transformou, foi conduzido como uma escola. Eu gosto muito dessa frase que o Bruno propõe. O Bruno Doucet. Eu vou aumentar aqui para que até você mesmo tenha a possibilidade de ver melhor essa citação. Eu aqui tem uma tradução e ele diz assim, que o deserto é um território de ausência, esterilidade mineral, terra queimada pelo sol, ressecada pelo vento, rachada pela geada, uma imensidão de areia, pedra e sal, um espetáculo de desolação sem fim. O deserto é de fato aquela morte viva descrita por Lawrence em Os 7 Pilares da Sabedoria. No entanto, plantas e animais prosperam ali, devendo sua sobrevivência apenas às excepcionais capacidades de adaptação. O homem viveu e ainda vive nestas terras. A história dele é contada aqui. Abertura basicamente do livro. E ele vai mostrando, né, como é formado o deserto, e ele traz a percepção de como o deserto está presente no imaginário do homem civilizado, de todas as civilizações, de como a própria civilização tem as suas raízes no deserto. E, sabe, há um capítulo que ele chama de o deserto da Bíblia, que foi escrito por Xavier de Chalendar. E nesse capítulo há uma dimensão das Sagradas Escrituras. Eu vou deixar aqui apenas a imagem do próprio livro. E ele vai mostrar o quanto as Sagradas Escrituras têm o deserto como um palco, como um local onde Deus lida com o ser humano na Bíblia. Ele vai mostrar, por exemplo, que o deserto vai ser o lugar de provação,
Vai ser ali que Deus vai falar com Moisés. O deserto também vai ser o lugar onde Davi vai crescer e também ser provado, porque se pensarmos, Davi foge para o deserto 2 vezes. Na primeira, ele está totalmente inocente, digamos assim. Ele está sendo perseguido por Saul. Na segunda, ele está fugindo do seu filho. Isso depois de cometer um dos mais radicais pecado e omissão de sua vida. Então, o deserto é esse lugar geográfico onde Deus fala com o povo. Ele vai mostrar que a imagem do deserto permeia tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Um lugar de sofrimento, de morte, onde Deus conduz o povo que liberta para prová-lo, ensiná-lo. Mas é lá também que Deus vai encontrar o próprio Moisés, quando Moisés também estava fugindo. Quando Moisés havia matado um homem e fugia do palácio. É lá que Deus se revela, é lá que Deus fala a Moisés. E é interessante perceber que essa parte do Êxodo, capítulo 3, ela tem uma dimensão espiritual extraordinária. Porque, em primeiro lugar, ela vai mostrar que Moisés, mesmo em meio ao deserto, ou em meio ao deserto, consegue desenvolver uma capacidade de percepção, de presença, de discernimento extraordinário. Eu não sei se ele teria essa mesma capacidade se estivesse na civilização, no império. Mas o que diz a Bíblia? Que um dia Moisés ia passando por determinado lugar e ver que uma árvore, uma sarça, ardia, pegava fogo, mas não se consumia. Quantos de nós passaríamos batido? Porque só alguém que tivesse presença, que conseguisse captar a sua realidade, poderia perceber aquela árvore queimando sem ser consumida. E ali há uma epifania, uma apresentação de Deus. Quando ele se aproxima, ele percebe que dali o próprio Deus fala e diz: tira as tuas sandálias porque esse lugar é santo. E lá Deus revela a vocação de Moisés. Será que nós não estamos perdendo as epifanias de Deus nas nossas vidas? Nós estamos esperando espetáculos, shows. Nós estamos esperando que Deus traga um milagre extraordinário. E de repente Deus está falando de formas tão sutis. Deus está falando na tua casa. Deus está falando na tua comunidade pequena, mas real. A que te conhece pelo nome.
a que ora contigo pelos teus problemas. Muitos de nós, tantas vezes, estamos procurando o império. E Deus está querendo nos levar para o deserto. Mas a gente chega no deserto e não presta mais atenção. Porque nós estávamos tão encantados com as favas, com a comida, o banquete do rei, que a gente se perde. Eu vejo isso tantas vezes na vida de jovens que vão se encantando com que a tecnologia, o avanço profissional, o ambiente universitário está lhe oferecendo, e eles vão perdendo a capacidade de ouvir o essencial, o real, e vão ouvindo as ideologias, as fantasias que estão sendo construídas e se perdem no meio do caminho. Então, o deserto foi esse lugar onde Moisés ouviu Deus. Mas também, olha só, Deus diz a Moisés: vá lá, fala com Faraó e diga para ele que ele libere o meu povo, que eu quero que o meu povo venha até o deserto para me adorar. Ao invés de levar o povo para outro império, Deus leva o povo para o deserto. E é interessante perceber que a terra prometida está no fim do deserto. Porém, o que me assombra é que todo este povo morreu no deserto. O deserto do Sinai deveria ter sido um lugar de crescimento, de purificação, de libertação. Mas foi o lugar onde estes homens e mulheres livres, libertos, escolheram um outro tipo de escravidão. A escravidão dos ídolos, da idolatria. Eles construíram um bezerro de ouro e se ajoelharam e ofereceram o seu todo para eles. Mas foi também um lugar de lamentações, foi também um lugar de murmurações, foi um lugar onde o povo passou na cara de Deus que achava melhor viver lá no Egito, porque pelo menos eles tinham Bolsa Família. Eles tinham guisado. Eles tinham provisão. Mas que provisão era essa? A comida dos escravos. O sofrimento de quem não conseguia adorar o seu próprio Deus. E quando se transformaram em pessoas livres e poderiam adorar a Deus, subir num monte para adorar a Deus, eles simplesmente optaram por se render a um ídolo, o bezerro de ouro. Então, olha só como é forte o deserto, hein? O deserto é o lugar de prova, mas também de ruína e desastre, de pureza de coração, mas também de idolatria e de murmuração.
E aí, o que é que a gente consegue enxergar? Cristo sendo levado para o deserto. E há dois propósitos no deserto do nosso Senhor Jesus. O primeiro é o deserto da prova. O segundo é o deserto da tentação. É interessante que as palavras que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento designam prova e tentação são as mesmas. Agora, é justamente de onde vem a ação que tudo se torna diferente. Quando Deus nos leva para o deserto, quando Deus nos leva para um momento difícil, Ele nos leva para sermos provados. Mas o inimigo e nós mesmos, com nossa concupiscência, com os nossos desejos desequilibrados, fazemos do deserto um lugar de tentação, de blasfêmia, de abandono da fé, de crise desnecessárias, porque nós simplesmente esquecemos quem é nosso Deus. E aí o deserto se transforma num local de ruína. Mas é possível também que ele sempre seja o lugar do reencontro com Deus. Olha, eu estou seguindo aqui todos os capítulos do livro, né? Sobre o deserto e a Bíblia, deste grupo de escritores francês. Ele vai mostrando, é no deserto que Deus manda o maná. É no deserto que Deus traz os 10 mandamentos, a lei. O deserto sai água da rocha. Deus transforma águas amargas em águas doces. Então, amados, não é a geografia, é com quem passamos por ela. É quem permitimos que seja o nosso Senhor. O deserto foi o lugar da mensagem de arrependimento. De conversão trazida por João Batista. E aí, eu quero dizer para você, se Deus está te levando ao deserto, ou se você chegou nele por sua escolha, por frutos que você plantou, ou bem melhor, por sementes que você plantou e está colhendo os frutos, se você vai ficar destruído, caído, morto, enterrado nesse deserto, você vai se levantar e encontrar a provisão de Deus no deserto. É uma escolha. E como é que a gente faz para trilharmos? Leloup, no Desertos, ele diz que a primeira coisa que nós precisamos compreender é quais são os nossos desertos. Por exemplo, ele vai falar do deserto do corpo. O nosso corpo tem limites. Precisamos de sono para nos recuperarmos. Precisamos de água, de alimento, também do jejum, também da vigília. Precisamos de perceber que o corpo também
é propício a doenças. E nós precisamos saber lidar com elas. Nós precisamos saber respeitar o nosso corpo, que na tradição cristã é visto como o templo do Espírito Santo. Mas o que muitas pessoas estão fazendo com o seu corpo? Detonando drogas, constante tentativa de liquidá-lo, o desgosto com seu próprio corpo. Precisamos descobrir qual é o nosso deserto. Tantas vezes esse deserto é o deserto das relações, da amargura dos nossos relacionamentos, da falta de perdão. Ou então o deserto da inteligência. E parece que quanto mais o nosso tempo se proclama inteligente, capaz de armazenar informações, tecnologia, mais vazio e autodestrutivo ele se transforma. Vem então o deserto da fé. As pessoas estão confundindo Deus com promessas, pessoas. Uma das coisas que o cristianismo sempre teve certo é que mesmo os homens de Deus, eles são sacramentos de Deus. Santo Agostinho, por exemplo, dizia que, ainda que um sacerdote caia, mas todas as ações sacramentais que ele realizou continuam em pé, porque ele a fez em nome de Jesus. Então nós precisamos compreender que a nossa fé não está pautada em homens. Cristo é o centro da nossa fé. Agora, é óbvio que nós precisamos manter a comunhão, não trazer escândalos, sermos pessoas que elevam as pessoas a Deus e não as afasta dele. Qual o deserto que você está a viver? Eu quero ir para o fim deste nosso diálogos de hoje, trazendo para vocês que o papel do deserto é revelar, provar e purificar ou destruir. Não tem meio termo. Você não vai sair do deserto da mesma maneira que chegou, isento do chamado de Deus, do chamado que Deus lhe fez no deserto, ou para o deserto. Ali Deus vai revelar o seu pecado, ali Deus vai revelar a sua desobediência, ali Deus vai revelar quais são os seus ídolos. Ali as máscaras caem. E Ele te prova. Ele te chama ao deserto e vai te dar o alimento de cada dia. Mas também vai te chamar a posturas, a enfrentar o próprio ego. E ali Ele nos purifica, purifica o nosso coração. Ele nos convida a vivermos a sua lei, a sua santidade. Mas também há um coração que resiste. É destruído no deserto. Por isso que é hora de nos aquietarmos
e começarmos a experimentar o maná, a beber dessa água que sai da rocha, a entender que Ele pode tornar águas amargas em águas doces. E eu quero encerrar trazendo as lições que o deserto podem trazer para nós, tão representado nesse livro do Anselmo Grum. O céu começa em você. Ele pensa o que os pais do deserto podem ensinar para hoje. E eu busquei três coisas. A primeira delas é: precisamos assumir nossa realidade, compreender nossos limites. Quem se humilha será exaltado. Quem humilha a si mesmo será exaltado. O Grum está aqui citando Jesus. Mas o que ele nos diz? Nós precisamos compreender os nossos limites. Nós precisamos compreender a nossa realidade. O que tem de pessoas que estão vivendo um mundo de fantasias, seja de autodestruição, seja de autoexaltação. Existem pessoas, por exemplo, que não conseguem lidar com as suas falhas, com seus fracassos. Uma das coisas que Deus ensinou, que Cristo ensinou ao apóstolo Paulo no deserto, foi: na sua fraqueza você precisa compreender que a minha graça te basta. Sabe qual é o grande problema de muitos de nós? Que nós estamos odiando o nosso ser, que é frágil, e querendo amar e idolatrar uma fantasia que alguém está nos apresentando, um ideal que alguém está nos dando, que nunca trará felicidade, plenitude ao nosso coração. É quando nos ajoelhamos e dizemos a Deus: eu sei que tudo podes, meu amado, e os teus planos não são frustrados, mas eu sou fraco, eu não sei o que fazer, socorre-me. Que o deserto começa a ganhar sentido. Olha o que Moisés diz a Deus no deserto: eu não sei falar bem. A segunda coisa que Grum coloca é que o deserto precisa ser aquele lugar onde a gente vai aprender a permanecer em si mesmo, em ser perseverante, em ser estável, a capacidade de perseverar. Agora presta atenção: se você está indo para o lugar errado, perseverar é morte. Em primeiro lugar, você precisa compreender o que você está fazendo da sua própria vida, o que você está fazendo dos seus dias, do seu corpo, dos seus relacionamentos. Dessas fontes aqui que o Leloupe colocou, o que você está fazendo do seu corpo? Como você está cuidando dele? O que você está fazendo de suas relações? Será que você está buscando sabedoria? Sabedoria que nasce da intimidade com Deus? Em quem você tem posto sua fé? Então, quando sabemos onde estamos no deserto, precisamos ter a capacidade de perseverar, porque encontraremos a terra prometida. Mas por fim, ainda tem muitas coisas que o Anselmo Grum vai falar neste livro,
mas eu escolhi 3 pelo nosso tempo. Por fim, ele diz que nós precisamos saber lidar com nossos pensamentos, sentimentos e paixões. Todo domingo, na liturgia, nós fazemos a confissão e ali confessamos os nossos pecados que cometemos por pensamentos. Agora, o pensamento é como se fosse a porta. Ainda não foi concretizado, mas se nós começarmos a curar os pensamentos, imagina aquela pessoa que está o tempo todo pensando, eu sou um filho que não sou amado. Está o tempo todo pensando, eu não mereço isso. Que está o tempo todo pensando, eu vou destruir essa casa, essa família. Eu vou destruir essa empresa. O tempo todo pensando. Esse pensamento, se encontrar morada e fizer ninho, ele vai crescer e vai se transformar em desejo, em paixões, em escravidão, em ações. Então, lide com seus pensamentos, cuide deles, veja o que está alimentando sua mente, que tipo de filme, que tipo de livros, que tipo de palestras, o que você tem deixado alimentar a sua alma, a sua mente. A outra coisa são os sentimentos. E os sentimentos é quando, de uma certa forma, a gente vai permitindo que aquilo que nos fez explodir comece a dominar. Muitas vezes os sentimentos que nós nutrimos são sentimentos de morte e não de vida. E o deserto se transforma num lugar de veneno. E por último, as nossas paixões. A paixão em si é algo extraordinário, porque a paixão nos impulsiona. Estar apaixonado por uma menina é buscar namorar e enamorá-la. Agora, preste atenção. Se nós não soubermos maturar, crescer a partir de pensamentos, sentimentos e paixões, nós seremos sempre aquele adolescente, aquele bobo que o tempo todo está se autodestruindo, que está com os pensamentos somente envenenando sua vida, que está totalmente desorientado em seus sentimentos e paixões. Imagina alguém que acredita que sua vida, sua alma, seu corpo tem a ver com se transformar numa cobra e viver como uma cobra. Essa loucura que o transhumanismo está propondo. O apóstolo Paulo diz assim: quando eu era criança, eu agia como criança, eu pensava como criança, eu sentia como criança. Mas agora que eu cresci, as coisas de crianças ficaram para trás. E eu penso como um adulto, como alguém maduro, que amadureceu especificamente na sua capacidade de amar, de servir, de se entregar, de viver a plenitude de Deus. Eu quero encerrar hoje dizendo para vocês
O deserto é sim um lugar de passagem para a terra prometida. Mas não esqueçam que todos que saíram do deserto, do Egito, bem melhor, com exceção de Josué e Calebe, todos que saíram morreram no deserto. Por causa de suas murmurações, porque não acreditaram na promessa, porque permitiram que as circunstâncias fossem maior do que a provisão do seu Deus, porque esqueceram que Deus ia à frente deles no deserto, que de dia trazia uma nuvem que aquietava o calor e à noite uma tocha de fogo que aquecia e ao mesmo tempo iluminava o caminho. O deserto é um local de sabedoria, onde, como nos disse o escritor francês, que nos mostrou a relação da Bíblia com o deserto, o Xavier de Chalendar, pode ser o lugar onde nasce um libertador, um rei, um profeta, onde o próprio Deus vence a tentação, ou pode ser o lugar onde uma geração é destruída por não crer, por não obedecer, por não agradecer. Até o próximo Meditações. E eu quero terminar hoje deixando vocês com um vídeo bem especial, que é o lançamento da segunda edição do A Eternidade Começa Aqui. Que Deus possa te abençoar muito. E saiba, o deserto é o lugar onde ouvimos a voz de Deus a nos dizer: confia em mim. Eu te levarei ao deserto. Adore, porque o fim será a terra prometida. Até o próximo Diálogos. A vida não é uma breve passagem, mas uma eternidade. No Eternidade Começa Aqui, Alexandre Benjamin desafia você a viver os valores do céu na terra. Acesse o Amazon e o Clube dos Autores e adquira o seu.